Olá pessoal, tudo bem? Professor José Maria dando sequência ao nosso curso Português para Concursos. Estamos aí afunilando, né, os conteúdos, chegando aí a uma etapa final, ok? Vamos falar nessa aula, né, de um assunto super importante. Crase, a tão temida crase aí, que na verdade não tem nada de temível não, tá? Eu vou mostrar para você que a crase, ela tem lógica. Ela tem bastante lógica, a gente não precisa ficar atordoado com esse assunto não. Bacana? Você tem aqui, moçada, ó, crase, né? Vamos lá, um dos filhos da regência, né, como a gente viu nas aulas anteriores, é a crase. Já vem cutucando, né, esse sinalzinho aí, tá certo? O sinal indicador de crase, que é dado pelo acento grave, a gente já beliscou lá em regência. Vamos aqui revisar comigo, ó. Começa aqui com a definição geral de crase, né? Ó, o que você tem aqui na crase? Você tem esse caso aqui primeiro, tá certo? E você tem esse outro caso aqui. Pois muito bem. O que acontece, galera? Qual é a conta aqui que a gente vai fazer, ó? A crase, ela é fruto, ó, do encontro de um A, tá certo? Esse A aqui, moçada, ó, quem é esse A, né? Esse A aqui, quem é esse A? Esse A é a preposição A. Tá certo? É a preposição A. Tranquilo? Preposição, senhores. Quem é que pede preposição? Vamos lá. Quem pede preposição é a regência do verbo ou do nome. Tranquilo? E aí, moçada, ó, nós vamos somar esse A preposição aqui em cima, ó, com esse A aqui. E aqui embaixo com esse as aqui. Beleza? Quem é essa moçada aqui, ó? Quem é essa moçada aqui? Trata-se de um artigo. Trata-se de um artigo. Tá certo? Quem é que pede artigo? Quem é que pede artigo? Né? Quem pede artigo é o nosso amigo substantivo. Não é verdade? Substantivo. Então esse quadro aí, definidor da crase, ele vai nos guiar aqui ao longo de toda essa explicação, ok? Daqui eu vou construir todo o raciocínio, ok? Vou fazer desdobramentos, tá bom? A partir desse quadro resumo aqui, bacana? Então vamos lá, uma parte do problema da crase, essa parte em azul, é um problema de regência. A outra parte, a parte de vermelho, aí vem da presença do artigo, né, requisitado aí por um substantivo feminino. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha para esse quadro e vamos aqui tirar algumas conclusões. Ó. Primeira conclusão. Quando é que não se usa crase? Quando é que não se usa crase? Olha só, não se usa crase. Beleza? Não se emprega a crase. Ora, eu não vou empregar a crase, moçada, quando faltar um desses dois. Se faltar preposição, não tem como empregar a crase. Se faltar artigo também, não vai rolar. Tá bom? Vamos sintetizar aqui esse raciocínio. Eu não vou usar a crase, vamos lá. Letra A. Antes de palavras masculinas. Concorda comigo? Antes de palavras masculinas, vocês não vão empregar o acento indicador de crase. Pessoal, como assim, professor? Explicar aí melhor isso. Cara, vamos lá. Você está andando por aí, aí você encontra alguns anúncios, ó, assim, ó. A respeito de... Não, não rola não. Essa crase aqui não rola não. Por que que não rola? Porque respeito é palavra masculina. Tá lá, anúncios, né? Anúncios, eu vejo muito isso, ó. Lavagem a seco. E cara, manda ver na crase lá. Moçada, não tem crase aqui não. Você tá diante de uma palavra masculina. Você tá diante de uma palavra masculina, correto? Né? Tá lá, compra a prazo, né? Compra a prazo. Aí o cara manda ver aqui na crase. Não, rapaz, não tem crase aqui não. Porque prazo é palavra masculina. Ora, antes da palavra masculina, moçada, vai faltar quem, ó? Vai faltar o artigo. Vai faltar o artigo feminino, correto? Vai faltar esse artigo feminino aí. Não tem como, né? Não tem como. Então, antes de palavra masculina, você já tira da frente aí, ó. Impossibilidade de haver crase antes de palavra masculina. Continua aqui esse raciocínio, ó. Antes de verbos.
antes de verbos, você também não terá crase. Como assim, professor, antes de verbos? Me ajuda aí a entender isso, cara. Pensa um pouco comigo, ó. É uma expressão que até a gente maltrata muito no dia a dia, ó, que é a expressão a partir de. Olha o que eu encontro por aí de anúncio com a partir de. Tá certo? Com acento grave. Não pode, galera. Não pode, ó. Porque partir, moçada, partir é verbo. Partir é verbo, não vai ter crase antes de verbo. Por quê? Porque verbo não vai solicitar artigo. Concorda comigo? Então é meio que lógico isso aí até, né? É meio que lógico isso aí até. Outro caso, vamos aqui enunciar, ó. Eu não vou ter crase antes, ou melhor, deixa eu redigir de outra forma aqui. Não vou ter crase em locuções, atenção, formadas, ok, por palavras repetidas. Formadas por palavras repetidas. Professor, como é que é isso aí, professor? Explica aí pra mim, eu não entendi não. Eu não entendi não. Rapaz, aqui é o seguinte, ó. Presta atenção. Locuções, eu falei, né? Locuções, é podendo ser adjetivas, adverbiais, ó. Nós tivemos uma conversa cara a cara, né? Nós tivemos uma conversa, ó, frente a frente. Beleza, ó, sem crase. Sem crase são locuções, né? Nós tivemos uma conversa face a face. E assim vai, né, professor? Dia a dia, né? Mas dia a dia, nem que eu quisesse, né, galera? Porque dia é palavra masculina, ó, o agravante. Dia é palavra masculina, é que não tem mesmo. Passo a passo, é que não tem mesmo. Passo é palavra masculina. Então, locuções formadas por palavras repetidas, tá bom? Aí eu queria que você não confundisse, ó. Atenção, né? Atenção, falei locuções. Locuções, porque aí vem um caso lá pra você, como esse daqui, ó. Declarei guerra. Tá certo? A guerra. Vixe, professor, aqui tem crase. Mas o senhor não acabou de dizer, rapaz, que locução formada por palavra repetida, né? Você não vai ter a crase. Tá, moçada, mas aqui você não tem uma locução, confere? Aqui você não tem uma locução guerra a guerra, ó. São disjuntos aqui, ó. Guerra é o nosso objeto direto, tá certo? E a guerra aqui, ó, é o nosso objeto indireto, não é verdade? Então, ó, pensa aqui comigo, ó. Troca guerra aqui por conflito, né? Troca aqui guerra por conflito. Daqui a pouco eu vou te dar essa dica aí, ó. Conflito não é masculino. Olha o que vai aparecer antes de conflito, galera, ó. Ao conflito. Declarei guerra ao conflito. Se diante do masculino apareceu ao, pega essa dica aí, ó, para você de forma ligeira já verificar se tem crase ou não, né? Se diante do masculino apareceu a forma ao, diante do feminino vai aparecer a forma a com crase. Não é verdade? Então você tem aí uma, não é uma exceção, não interprete isso aqui como exceção não. Isso aqui, guerra a guerra, não é uma locução, não é uma coisa só, não é uma expressão. Ok? É um objeto direto e um objeto indireto introduzido pela preposição a coincidiu, tá certo? E os núcleos desses objetos seriam os mesmos. É diferente da locução. A locução tem uma finalidade única, tem um sentido único, é uma expressão. Legal? Bacana. Vamos continuar esse raciocínio, ó. Vamos continuar esse raciocínio. Não temos crase antes de palavras masculinas, não temos crase antes de verbos, não temos crases em locuções formadas por palavras repetidas. E por último aqui eu cito o seguinte, ó. Não teremos crase antes de grande parte dos pronomes. Antes de grande parte dos pronomes. Aí o aluno fica assim, professor, regra esquisita, regra estranha, professor, porque perceba, antes de grande parte dos pronomes, o senhor está dando a entender que diante de alguns pronomes haverá crase, é isso? É isso sim. Poxa, professor, mas isso não vai me ajudar muito não. Vai sim. Deixa eu te falar, ó. Antes de grande parte dos pronomes não haverá crase, sabe por quê? Ó, vou questionar aqui. Parece uma volta grande que a gente está fazendo, mas não é não, porque tem vários riscos aqui envolvidos, tá? Há vários riscos aqui envolvidos, ó. Galerinha, grande parte dos pronomes, observe. Grande parte dos pronomes não requer
artigo? Não requer artigo. Que história é essa, professor? Vamos lá, guarda essa mensagem aí, ó. Grande parte dos pronomes não requer artigo, por isso que diante de grande parte dos pronomes eu não terei crase. Mais ou menos, professor. Você vai entender definitivamente agora, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Fiz uma homenagem. Ó, fiz uma homenagem. Aí, ó, a ela. Fiz uma homenagem a ela. Pergunta que eu te faço. Vai ter crase aí? Ó, raciocinemos, ó, raciocinemos. Esse A, eu asseguro pra você que esse A é o que, galera? Preposição ele é, não é não? Ele foi pedido aqui, ó, pelo nome homenagem, né? Pela regência aqui do nome homenagem. Eu fiz uma homenagem a quem, né? A ela. Minha dúvida é, esse A é artigo também? Porque se for artigo a gente põe a crase. Se não for, aí esse A fica sendo apenas preposição. Como é que a gente confere? Rapaz, ó a dica, troca ela por ele, né? Troca ela pela forma masculina ele. Bora ler. Ele no lugar de ela. Fiz uma homenagem a ele. Observa aí, ó. Apareceu artigo masculino para a forma masculina? Resposta é não. Por que apareceria artigo feminino para a forma feminina do pronome, né? Então não vai ter crase aqui, ó. Esse A vai ser apenas preposição, né? Para a forma masculina desse pronome só apareceu preposição, não apareceu preposição mais artigo, ok? Então confirmando lá, né? Confirmando lá aquilo que a gente falou. Diante de grande parte dos pronomes, ó. Diante de grande parte dos pronomes não vai haver artigo, né? Mas continua aqui, porque a gente só pôs um exemplo, né? Ó. Vamos lá, fiz uma homenagem a esta funcionária. Aí, fiz uma homenagem a esta funcionária. Queridos, dá uma olhadinha aqui, ó. Né? Que esse A é preposição, a gente já tá aí careca de saber. A pergunta é, esse A é artigo? Rapaz, atenção. Vamos fazer um teste, ó. Troco esta pelo este. Obviamente, troca funcionária por funcionário. Vamos fazer o teste aqui, ó. Funcionário no lugar de funcionária. E este no lugar de esta, ó. Fizemos uma homenagem a este funcionário. Apareceu artigo para o masculino? Não, é sinal de que não vai aparecer artigo para o feminino. Esse A vai ser só preposição, não vai ter crase. Confirmando então, né? Confirmando então, antes de grande parte dos pronomes, não vai haver crase. E assim segue, ó. E assim segue. Olha só, galera. Fiz uma homenagem a alguma pessoa. Ó, a alguma pessoa. Tem um agravante aqui. Esse alguma é pronome indefinido, ó. Aí já começa por aí, ó. Porque, veja, não vai ter artigo definido a antes de pronome indefinido, concorda? Não faz muito sentido. Esse A, galerinha, ó. Esse A vai ser apenas preposição. Tá certo? Mas mesmo assim, pessoal, se eu não lembrar lá na hora que isso aqui é um pronome indefinido, cara, troca alguma por algum. Consequentemente, troca pessoa aqui por um masculino, ó, pode ser indivíduo. Pode ser indivíduo, né? Ok? Como é que fica aqui, ó? Fiz uma homenagem a algum indivíduo. Antes do masculino não apareceu artigo, né? Antes do feminino também não. Essa é a lógica, né? E assim segue. E assim segue, ó. Olha só que detalhe. Fiz uma homenagem à Vossa Excelência. A Vossa Excelência. Atenção, ó. Podia ser Vossa Excelência. Podia ser também Sua Excelência. Pronomes de tratamento. Atenção. Pronomes de tratamento nesse formato aí, ó. Vossa Excelência, Sua Excelência. Vossa Alteza, Sua Alteza. Vossa Majestade, Sua Majestade. Vossa Santidade, Sua Santidade. Esses pronomes de tratamento neste formato, cara, não são todos os pronomes de tratamento não, neste formato aí, né? Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Majestade, Sua Excelência, Sua Santidade, Sua Majestade. Esses pronomes de tratamento não vão requerer artigo. Consequentemente, você não vai ter crase aqui, ó. Esse A, de novo, ele vai ser apenas preposição. Ok? Então tá confirmando aí aquilo que a gente falou, né?
antes de grande parte dos pronomes não vai haver artigo, consequentemente não vai haver crase antes desses caras, né? Agora observe aqui, ó. Fiz uma homenagem à mesma pessoa, moçada. Olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Será que vai ter crase? Ó, esse A eu já sei que é preposição. Esse A eu já sei que é preposição, senhores. Então, peraí, professor, calma aí. Deixa eu substituir. Fazer o que o senhor fez, ó. Trocar o mesmo por mesmo. Trocar o pessoa aqui por indivíduo. Bora trocar por indivíduo. Eita, professor, ó. Fiz uma homenagem ao mesmo indivíduo. Opa, opa, opa. Apareceu aqui, ó. Até então não tinha aparecido. Apareceu o artigo masculino o para a forma masculina. É sinal de que vai aparecer o artigo a agora. Para a forma feminina é sinal que a gente vai ter crase aqui. É sinal de que a gente vai ter crase aqui. Olha aí a novidade. Fiz uma homenagem à senhora. Senhora é um pronome de tratamento, professor. É um pronome de tratamento. Ele tem uma forma masculina, ó. Troca senhora por senhor. Troca senhora por senhor. Fiz uma homenagem ao senhor. Opa! Apareceu o artigo O para a forma masculina. Então, peraí, já tinha 200 anos, eu costumo brincar, já tinha 200 anos aqui, uma preposição A. Ok? Vai aparecer aqui, ó, o artigo A, certo? Para a forma feminina. Então, ó, crase. Crase, crase, crase. Perfeito? Então, galera, calma lá, ó. Vamos aqui estruturar o nosso raciocínio. Isso aqui que eu falei, ó. Não precisa nem decorar, não, ó. Grande parte dos pronomes não requer artigo, é o que a gente confirmou aqui. Agora, alguns pronomes vão requerer. Faz o seguinte, nota aqui comigo, ó. Anota aqui comigo. Pronomes que solicitam artigo feminino, né? Solicitam artigo feminino. Legal? Vamos aqui listá-los, ó. Mesma, tá certo? Foi o que a gente viu aí, ó. Porque mesmo solicita. Própria, ó. Porque próprio solicita. Tá certo? O que mais que a gente põe aqui, ó? Senhora, porque senhor solicita. Senhorita, porque, vamos lá, senhor solicita. Senhorita é uma variante do feminino de senhor. Madame é uma variante do feminino de senhor. Tá certo? O que mais que eu cito aqui, ó? Dona é uma variante, né? É o feminino de dona, e dono vai pedir artigo. Tantos outros, ó. Põe aqui outra, que outro pede. Então, ó, continua aqui essa lista. Agora, por favor, não interprete isso aqui pela metade, ó. Ah, o professor disse que diante do mesma, né, vai ter que ter crase. Não, não disse isso não. Eu não disse isso não, pelo amor de Deus. Cuidado. Eu disse que diante do mesma terá artigo. Eu disse que diante do mesma terá artigo. Para ter a crase, você precisa me trazer a preposição, rapaz. Né? Se eu não tiver preposição, não tem nem como iniciar a conversa. Porque aí, olha só, o cara se precipita. Cuidado, ó. Aqui o alerta, ó. Cuidado. Cuidado, porque aí, ó, a pessoa vai dizer o seguinte, né? Ó, pessoal, observei a mesma cena. Observei a mesma cena várias vezes. Aí, ó, professor, vai ter que ter crase aqui, certo? Não. Que crase o quê, rapaz? Essa crase aqui, de forma alguma, não pode ter crase, não. Não pode ter crase. Eu não estou diante do mesmo. Sim, rapaz. Mas observe, tá faltando que não pode faltar de jeito nenhum nessa confusão aqui, ó. Preposição tá faltando, ó. O verbo observar, ó, observa aí, ó. Quem observa, observa algo. Quem observa, observa alguém, né? É um verbo que não pede, ó, preposição a. Esse A aqui, galera, vai ser apenas artigo. Vai ser apenas artigo. Só artigo tendo, não tem como ter a crase. Ok? Se faltar lá ou a preposição ou o artigo, aí você não vai ter de forma nenhuma. Então, vamos lá. Tem que garantir para mim a preposição a.
né, diante do pronome. Aí vamos lá, se o pronome for esses aqui que eu listei, né? Esses aqui que eu listei, ó. E aí você não precisa nem decorar essa lista não, rapaz. É só usar o raciocínio aqui, ó. É só usar o raciocínio aqui. Troca o mesmo por mesmo, troca o próprio por próprio, troca o senhora por senhor. Faz esse câmbio aí, que você vai ver que para a forma masculina vai aparecer o artigo O, sinal de que para a forma feminina vai aparecer o artigo A. Não tem erro não. Não tem erro absolutamente, né? Legal? Então olha aí, o que a gente está fazendo aqui, galera? Ó, conceito geral de crase. Conceito geral de crase. Bacana. E aí eu já tirei aqui do caminho, ó. Como é que eu não uso crase? Antes de palavras masculinas, antes de verbos, em locuções formadas por palavras repetidas e antes de grande parte dos pronomes. Por quê? Porque grande parte dos pronomes não vai requerer de você o artigo, não é verdade? Ok, fizemos essa explicação aqui no detalhe, né? Ok, no detalhe. E, cara, ó, regra geral aí para você usar a crase, né? Ó, você sempre vai em busca da fusão lá. Alguns exemplos aqui, ó. Ser professor, vamos sistematizar isso aí, ó. Ser professor é comparável à ação, olha só, de pôr a cabeça na boca de um leão. Olha aí. Aí vem a pergunta aqui, ó. Será que eu vou ter crase aqui? Será que eu vou ter crase aqui? Vamos checar. Uma maneira rápida, ó, de a gente checar isso aí, né? Cara, tô diante de ação, certo? Vamos fazer o seguinte, trocar aqui por gesto, que tal? Troca aqui por gesto, ó. Ser professor é comparável ao gesto. Opa! Ao gesto. Se antes do masculino apareceu ao, antes do feminino vai aparecer o que, ó? A com crase. A com crase, não é verdade? Aí, professor, será que vai ter crase aqui, ó? De pôr a cabeça, ó. O pôr é um verbo transitivo direto, começa por aí, né? Mas mesmo que você não consiga visualizar, vamos pensar um pouco, ó. Troca a cabeça aqui por braço. Troca a cabeça por braço, ó. Né? Ser professor é comparável à ação de pôr o braço na boca de um leão. Ok? Então aqui diante de braço apareceu só o artigo O. É sinal que diante de cabeça você vai ter só o artigo A. Beleza? Muito bem. Ó, outro exemplo aqui, a gente pode sistematizar essa dica aqui, né? Cara, fizemos duras críticas. Fizemos duras críticas à revista. A revista. Eita, professor, e agora? Vou ter crase aqui, tô na dúvida, ó, professor. Tô na dúvida. Como é que a gente resolve isso aqui? De forma ligeira, ó. De forma ligeira, né? Moçada, olha só. Vamos lá. Troca aqui revista por jornal. Troca aqui revista por jornal. Eu tô ensinando pra você a técnica geral, né? Pra você bater o olho e já verificar que se trata ali, né, de um emprego ou não emprego da crase, ó. Vamos ler essa frase com jornal no lugar de revista, ó. Fizemos duras críticas ao jornal. Se apareceu ao diante do masculino, é sinal de que vai aparecer a com crase diante do feminino. A gente pode sistematizar isso aí, né? A gente pode sistematizar. Queridos, outra demanda também que pode surgir é a seguinte: ele pode pedir para você explicar essa crase. Ele pode pedir para você explicar essa crase, ó. Tem problema não, a gente explica, ó. Essa crase aqui, ela é resultado, ó, da fusão da preposição a, pedido, ó, pela regência, né, do nome críticas. Na verdade, críticas a quê? Ele vai tentar empurrar, cara, ó, que quem está pedindo a preposição aí é o fizemos, ó. Não. Quem está pedindo a preposição é o nome críticas, observe, né? Nós fizemos o quê? Críticas. Mas peraí, críticas a quem? Críticas a que quem está pedindo a preposição aí é o nome críticas, correto? Beleza. E essa preposição ela está se fundindo aí, ó, com o artigo A pedido por quem? Por revista. Não é verdade? Então muitas vezes as questões elas vão requerer de você aí, né? Não apenas o correto emprego ali do acento grave, mas também a explicação, a justificativa.
tá bom? Olha só, dá uma olhada aqui, ó, nessa frase. Devido à constante necessidade, né, de recursos, ok? Vários prefeitos, ok, foram em busca de apoio, em busca de ajuda do governo, ajuda da União. Pronto. Bacana. Aí minha pergunta é a seguinte: será que vai ter crase aqui, ó? Vamos ver se vai ter crase, ó. Rapaz, faz o seguinte, que foi isso que eu escrevi, meu Deus. Deixa eu corrigir aqui. Uma falhazinha aqui, falhazinha. Corrigindo, pronto. Beleza. Troca aqui, galera, ó. Necessidade por desejo. Ó, constante vai ficar quieto, né, ó. Constante vai ficar quieto. Ó, devido ao constante desejo de recursos, né? Ao constante desejo de recursos, se aparecer o ao diante do masculino, é sinal de que vai aparecer a com crase diante do feminino. E ele vai pedir para você explicar, ó, essa crase. Essa crase é fruto, né, da fusão da preposição a, requerida, né, pela regência de devido, com o artigo a. Atenção, ele vai querer dizer, ó, que quem pediu o artigo a foi constante, hein? Não foi constante não, viu? Foi necessidade, ó. Necessidade é que é o substantivo, tá? Isso é típico da banca CESP, por exemplo. Eles gostam de fazer esse tipo de item, né? Essa crase foi resultado da fusão da preposição a, requerida pela regência do nome devido, com o artigo a, requerido pelo substantivo necessidade. Legal? Para finalizar esse primeiro bloco, galera, ó, cuidado. Ó, cuidado. Como assim, professor? Cuidado com o quê, pelo amor de Deus? Esse caso aqui, ó. Fiz referência a cenas de terror. Fiz referência a cenas de terror. Galerinha, é para bater o olho nisso aqui, ó, e dizer o seguinte: tá errado. Tá errado isso aqui, ó. Tá errado isso aqui, não tem nem discussão. Só porque que tá errado? Porque você tem aí, ó, veja, essa crase singular antes de plural, pessoal. Essa crase singular antes de plural não rola. Deixa eu te explicar aqui uma coisa, ó. Preposição você tem aqui, isso aí é inquestionável. Quem foi que pediu essa preposição? Ó, referência, tá certo? Mas vamos lá, para chegar aqui nesse resultado, ó, você está dizendo que esse a é artigo. E não é não, pessoal, cenas não é palavra feminina, né, cara? Só que cenas é plural, rapaz. E o artigo definido aqui é singular. Como é que você vai dar um artigo singular para um substantivo plural? Não rola. Tá errada essa redação aí, ó. Muito cuidado aí, ó. Essa crase singular diante de plural sem a menor chance. Sem a menor chance. Tá bom, professor? Desculpa aí. Então vamos corrigir. Bora corrigir. Quais são as duas possibilidades de correção? Você tem duas saídas aqui, ó. Fiz referência. Legal. As cenas de terror. Tudo tranquilo, tem problema nenhum, ó. Esse a aqui, ele é apenas preposição. Sem menor problema. Aí, ó, outro uso. A pessoa queria dar um artigo, ó. Pois vamos dar o artigo certo. Qual é o artigo que a gente tem que dar para cenas? O artigo as, ó. Aí o a preposição vai se encontrar com as que define cenas, ó. Fiz referência a cenas de terror. Esse as aqui, ó, encontro de preposição com artigo. Muito bom, beleza? Agora tem um detalhezinho. Caramba, o crase é cheio de detalhe, né? É. São muitos os detalhes, ó. O que acontece aqui, ó?
Ele vai dizer o seguinte para você, ó. Ele vai dizer o seguinte, o item para você, ó. Isso aqui em cima tá errado. Fiz referência a crase singular antes de plural, tá errada, né? E aí ele vai propor essas duas correções. E vai dizer que essas duas redações, elas são equivalentes em termos de sentido. Aí não. Sentido não. Porque ó, aqui em cima você não tem artigo, correto? Você não tem artigo aqui em cima. Significa que essas cenas de terror, ó, são cenas de terror quaisquer. Ó, cenas de terror genéricas, quaisquer. Não estão definidas, não estão determinadas. Já aqui embaixo você tem a presença do artigo definido, não tem? Essas cenas aqui não são mais cenas quaisquer, ó. São cenas específicas, determinadas, tá certo? Provavelmente já mencionadas dentro do texto. Então fica atento a isso aí, ó. As duas estão corretas do ponto de vista gramatical, tá? Aqui tá errada essa daqui, né? Essa daqui tá errada completamente, né? Muito bem, as duas aqui correções satisfazem aí os preceitos gramaticais, no entanto, elas guardam entre si uma diferença de sentido. Na redação sem artigo, você está falando de cenas de terror quaisquer. Na redação com artigo, você está falando de cenas de terror específicas. Bacana, gente? Então é isso aí, ó. Primeira aulinha acerca de crase. Na sequência, vamos falar de alguns casos específicos de crase. Vamos mergulhar um pouco mais a fundo nessas especificidades, né? Falamos agora do conceito geral, da continha básica que a gente tem que fazer, o a preposição mais o artigo, né? Ou as plural artigo. Os casos em que não há crase de jeito nenhum, tá certo? E o cuidado aqui com essa crase singular antes do plural, tá bom? Próxima aula, casos especiais de crase. Aguardo vocês.